Bom dia, galerinha! Na aula de hoje, vamos estudar divisão com fração. E para compreendermos a regra prática, como é que a gente faz para dividir duas frações, vamos começar a partir de uma situação problema. Exemplo: Everton preparou um bolo e o dividiu em 8 partes iguais. Depois, dividiu cada fatia do bolo ao meio, obtendo 16 pedaços iguais, como mostra as figuras. No final, cada pedaço obtido representa 1/16 do bolo. A partir da situação problema, encontre a fração que representa a uma fatia do bolo. Pessoal, bora prestar atenção aqui nessa imagem. No primeiro bolo, nós temos 8 fatias. No segundo bolo, nós temos 16 fatias. Como foi que chegamos a essas 16 fatias? Ele pegou cada uma das fatias do primeiro bolo e dividiu em duas. Então ele pegou 1/8 e dividiu por 2. O resultado dessa divisão é 1/16. Eu posso escrever 1/8 dividido por 2/1. Aí eu pergunto aqui a vocês, o que é necessário fazer para chegar nesse resultado? É necessário, gente, pegar a segunda fração, inverter, ou seja, o numerador vai virar denominador e o denominador vai virar numerador. E multiplicar pela primeira. E é isso. Para realizarmos a divisão entre duas frações, sempre vamos fazer isso. Vamos conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Lembrem, a divisão vira uma multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 1 dá 1. 8 vezes 2, 16. Portanto, gente, para realizar a divisão entre duas frações, sempre conserva a primeira fração, ou seja, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Joinha. Exemplo: Isabel dividiu sua horta retangular em 3 canteiros iguais. Em um desses canteiros plantou couve em metade e na outra metade plantou espinafre. Que fração pode representar a parte da horta em que foram plantadas as verduras? Então eu tenho uma horta, ela é dividida em 3 partes iguais, ou seja, onde ela vai plantar o couve e o espinafre representa 1/3 do total. Ela vai pegar esse 1/3 e vai dividir em 2 partes iguais. Então seria 1/3 dividido por 2, ou seja, 1/3 dividido por 2/1. Eu tenho aqui uma divisão de fração. E para dividir duas frações, sempre, gente, sempre, a divisão vai virar uma multiplicação. Como, professor? Conservando a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda. Quem é a primeira fração? 1/3. Quem é a segunda fração? 2/1. E o inverso, professor? É 1/2. Então, conserva a primeira, 1/3, e multiplica pelo inverso. 1/3 vezes 1/2. Agora, eu vou multiplicar. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Observe que se eu vier aqui para o desenho, eu posso dividir o inteiro em 6 partes iguais. Joinha. No item B, ele quer que a gente represente por meio de uma figura e com uma fração a parte da horta que foi plantado o espinafre. A fração é 1/6. E o espinafre você vai pegar uma parte e dividir em 2 partes iguais. Então aqui seria a parte da fração. Seria 1/6. Joinha. Exemplo: efetue as divisões indicadas, simplificando quando possível. Gente, bora lá. Vamos aplicar a regra prática. 6 dividido por 2/5. É a mesma coisa que eu escrever 6/1 dividido por 2/5. A primeira fração, 6/1. A segunda fração, 2/5. Para dividir duas frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A divisão vira uma multiplicação. Então vai ficar 6/1 vezes o inverso de 2/5, 5/2. Agora, antes de multiplicar aqui, dá para simplificar? Dá. O 6 e o 2 dá para simplificar por 2.
6 dividido por 2 dá 3, 2 dividido por 2 dá 1. Vamos reescrever agora essa multiplicação. Vai ficar 3 sobre 1 vezes 5 sobre 1. Multiplicação de fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 15 sobre 1, que é a mesma coisa do que 15. Item B, 9 quintos dividido por 3 meios. Da mesma forma, eu tenho uma divisão entre duas frações. Para resolver, essa divisão vira uma multiplicação. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é a primeira fração? 9 quintos. Quem é a segunda? 3 meios. E o inverso de 3 meios? 2 terços. Então vai ficar 9 quintos vezes 2 terços. Dá para simplificar antes de multiplicar? Sim. 9 e 3 dá para simplificar por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Reescrevendo essa multiplicação vai ficar 3 sobre 5 vezes 2 sobre 1. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 1, 5. Aqui no item C, gente, observe que tem um tracinho maior. Esse tracinho maior é para separar o numerador do denominador. Então, 4 quintos dividido por 8. Eu posso escrever assim, 4 quintos dividido por 8 sobre 1. E eu ainda posso escrever assim, 4 quintos dividido por 8 sobre 1. Divisão de fração. Vai virar uma multiplicação. E para virar essa multiplicação, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 4 quintos vezes 1 sobre 8. Dá para simplificar antes de multiplicar? Dá. Dá para simplificar 4 e 8 por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Reescrevendo, 1 quinto vezes 1 meio. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 2, 10. Joinha. O item D é igual ao item C. Eu vou pular apenas essa parte aqui. Eu não vou reescrever assim, não. Já vou transformar em uma multiplicação. Então, 3 sétimos dividido por 4 quintos. Primeira fração, 3 sétimos. Segunda fração, 4 quintos. Então, a divisão vira uma multiplicação. 3 sétimos vezes 5 quartos. Dá para simplificar? Não. Então, vamos multiplicar. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. 3 vezes 5, 15. 7 vezes 4, 28. Joinha. Exemplo. Se P é igual a 3 quartos menos, entre parênteses, 1 sexto mais 1 oitavo, e Q igual a 3 oitavos, que multiplica, entre parênteses, 1 meio mais 1 terço, então P dividido por Q é igual a... Gente, para a gente encontrar P dividido por Q, primeiro eu tenho que conhecer P e Q. Então, bora lá. Então, nós temos aqui, para encontrar P, eu preciso resolver esta expressão. Para começar a resolver essa expressão, primeiro eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses eu tenho uma adição. E nós sabemos que para adicionar ou subtrair frações com denominadores diferentes, eu tenho que reduzir ao mesmo denominador. Ou seja, eu tenho que tirar o MMC entre esses denominadores. O MMC entre 6 e 8. Quem é o menor número primo que divide pelo menos um desses dois números? 2. 6 dividido por 2 dá 3, 8 dividido por 2 dá 4. Ainda dá por 2. 3 não é divisível, repete. 4 dividido por 2 dá 2. Ainda dá por 2. 3 não é divisível, repete. 2 dividido por 2 dá 1. Dá por 3. 3 dividido por 1 e 1 repete. Então, o MMC vai ser a multiplicação desses fatores primos que a gente fez a decomposição. Vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o MMC de 6 e 8 é 24. Portanto, o novo denominador vai ser 24. E o que eu não estou resolvendo, repete. Então, agora eu vou pegar o novo denominador e vou dividir pelo antigo. E o resultado sobe multiplicando. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 1, 4. Repete o sinal. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. P é igual a 3 quartos menos 7 24 avos. Gente, tenho que tirar o MMC. Só que 24 é múltiplo de 4. Portanto, o MMC de 24 e 4 é 24. Pega o novo denominador, divide pelo antigo e o resultado sobe multiplicando. 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 3, 18. Repete o sinal. 24 dividido por 24 dá 1. 1 vezes 7 dá 7. Então, P
é igual a 11 24avos. Descobrimos o valor de P. Vamos agora encontrar o valor de Q. Chamando a atenção aqui, gente, observe que eu coloquei um pontinho de vezes. Sempre que tem um número, e entre esse número e o parênteses, ou entre esse número e um colchete, não tem um sinal, sempre vai ser uma multiplicação. Para resolver essa expressão, primeiro eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. Qual é a operação que está dentro do parênteses? Adição. Então, para adicionar, eu só posso adicionar se os denominadores são iguais. Então, eu tenho que tirar o MMC. O MMC de 2 e 3 são primos entre si. Se eles são primos entre si, o MMC basta multiplicar. 2 vezes 3, 6. Então, o novo denominador vai ser 6. Pega o novo denominador, divide pelo antigo e o resultado sobe multiplicando. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Repete o sinal. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, vai ficar Q é igual a 3 oitavos vezes 5 sextos. Dá para simplificar antes de multiplicar? Dá. Dá para simplificar 3 e 6 por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Reescrevendo essa multiplicação, vai ficar Q é igual a 1 oitavo vezes 5 sobre 2. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. 1 vezes 5, 5. 8 vezes 2, 16. Agora, eu vou descobrir P dividido por Q. Quem é P? 11 24avos. Quem é Q? 5 16avos. Agora, para dividir duas frações, eu tenho que transformar elas em uma multiplicação. Como? Conservando a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda. A primeira fração, 11 24avos. Eu vou repetir. Vezes. Quem é o inverso de 5 16avos? 16 quintos. Agora, aqui dá para a gente simplificar 16 e 24. Dá para simplificar por 8. 24 dividido por 8 dá 3. 16 dividido por 8 dá 2. Reescrevendo a multiplicação, 11 terços vezes 2 quintos. 11 vezes 2, 22. 3 vezes 5, 15. Portanto, a minha resposta seria a letra D. Joinha. Exemplo. Resolva a expressão abaixo. Gente, aqui, observe que o traço maior é para separar o numerador do denominador. Aqui no numerador, para resolver o numerador, primeiro eu tenho que resolver a divisão. E o que eu não estou resolvendo, a adição aqui, eu vou repetir. Agora aqui, ó, isso daqui, gente, é uma divisão. Mas antes, para poder dividir, eu tenho que resolver o denominador. Aqui no denominador, eu tenho uma subtração. Eu vou resolver simultaneamente, as duas ao mesmo tempo. Então, a primeira vai ficar 2 terços mais 1 quinto vezes 1 terço, que o inverso de 3 é 1 terço. E aqui eu vou tirar o MMC de 1 e 2, que é 2. Agora, vou pegar o novo denominador, vou dividir pelo antigo e o resultado vai subir multiplicando. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 4, 8. Repete o sinal. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3, 3. Observe, gente, que o que eu não estou resolvendo, eu vou repetir. Então, agora, nós vamos resolver. No numerador, eu tenho uma multiplicação e adição. Resolve primeiro a multiplicação. E aqui eu vou resolver essa subtraçãozinha aqui. Tá? Então, vai ficar 1 vezes 1, 1. 5 vezes 3, 15. Então, vai ficar 2 terços mais 1 quinzeavos. Dividido por 1 menos 1 dividido por 5 meios. Agora, aqui no numerador, nós temos uma adição de fração. Para adicionar frações, tem que ser com denominadores iguais. Então, eu vou ter que tirar o MMC de 3 e 15. 15 é múltiplo de 3. Portanto, o MMC de 15 e 3 é 15. E aqui, gente, ó, eu tenho uma divisão de fração. Olha o traço maior. Então, o numerador é 1 sobre 1 e o denominador 5 sobre 2. Conservo a primeira fração, 1 sobre 1, e vou multiplicar pelo inverso de 5 sobre 2. Que é o inverso de 5 sobre 2? 2 quintos. E o que eu não estou resolvendo, repete. Vamos aqui para o numerador. 15. Vou pegar o novo denominador e dividir pelo antigo. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Repete o sinal. 15 dividido por 15 dá 1. 1 vezes 1, 1. E agora eu vou resolver 10 mais 1, 11 quinzeavos. E aqui, gente, eu tenho uma multiplicação de fração. Numerador vezes numerador,
1 vezes 2, 2, e 1 vezes 5, 5. E o que eu não estou resolvendo aqui, eu vou repetir. Então vai ficar 11 quinzeavos dividido por 1 menos 2 quintos. Gente, aqui no denominador ainda tem uma operação a ser resolvida. Aqui já não tem mais. Eu tenho que tirar o MMC de 1 e 5, é uma subtração. E para subtrair, os denominadores têm que ser iguais. O MMC de 1 e 5 é 5. O que eu não estou resolvendo, repete. Vou pegar o novo denominador, 5, e vou dividir pelo antigo. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 1, 5. Repete o sinal. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 2, 2. Ou seja, 11 quinzeavos dividido por 3 quintos. Divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é a primeira fração? 11 quinzeavos. Quem é a segunda? 3 quintos. Portanto, vai ficar 11 quinzeavos vezes 5 terços. Dá para simplificar antes de multiplicar, professor. Então, bora simplificar. 5 e 15 dá para simplificar por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 5 dividido por 5 dá 1. Reescrevendo essa multiplicação, vai ficar 11 terços vezes 1 terço. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 11 vezes 1, 11. 3 vezes 3, 9. Joinha. Exemplo. Um tanque comporta, no máximo, 30 litros de água. Quantos baldes de 1/5 litro cheios de água são precisos para encher esse tanque? Gente, qual é a ideia aqui? É eu pegar essa capacidade total e dividir em capacidades menores. Tá? Ou seja, eu vou pegar esses 30 litros e vou dividir por 1 inteiro e 1/5. Antes de realizar a divisão aqui, eu tenho um número misto. Então, é necessário eu transformar esse número misto em uma fração imprópria. Como é que a gente faz isso? Conserva o denominador, pega o denominador, multiplica pela parte inteira, 5 vezes 1, 5, e o resultado dessa multiplicação eu adiciono ao numerador. Então, vai ficar 30 dividido por 6 quintos. Agora nós temos uma divisão. E para resolver uma divisão com frações, eu vou transformar em uma multiplicação. Conserva a primeira fração, 30 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda fração, 6 quintos. Quem é o inverso de 6 quintos? 5 sextos. Então vai ficar 30 sobre 1 vezes 5 sextos. Antes de multiplicar aqui, dá para simplificar 36 por 6. 30 dividido por 6 dá 5, 6 dividido por 6 dá 1. Vou reescrever essa multiplicação, vai ficar 5 sobre 1 vezes 5 sobre 1. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 5 vezes 5, 25. 1 vezes 1, 1. 25 dividido por 1 dá 25. Ou seja, são necessários 25 baldes. Joinha. Exemplo. Júlio dividiu seu sítio em 5 partes iguais. Ele ficou com 1/3 das terras e repartiu o que sobrou entre seus 4 filhos. Portanto, ele ficou com 1/3. Então, o que ele distribuiu, o que ele dividiu para os filhos, corresponde a 2/3. E 2/3 vai ser dividido entre os 4 filhos. Então, 2/3 dividido por 4. Eu tenho uma divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é a primeira fração? 2/3. Quem é a segunda? 4 sobre 1. Então, vai ficar 2/3 vezes 1 sobre 4. Dá para simplificar antes de multiplicar. Simplifica. 2 e 4 dá para simplificar por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Reescreve a multiplicação, 1/3 vezes 1/2. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Portanto, cada filho ficou com 1/6 da terra. Joinha.